Olá, queridos alunos do terceiro ano. Bom dia a vocês, pais, famílias, que agora também juntos, unidos estamos para mais uma aula de ensino religioso. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos conteúdos, já que aprendemos na última aula. Convido vocês a irem na página 36 ou acompanharem pelo vídeo mesmo. Nós vamos agora entender. Na verdade, a gente já estava vendo um pouco sobre os espaços sagrados para as diversas religiões. Agora nós vamos ver um pouco da natureza. A natureza como um lugar sagrado para muitas religiões também. Quase todas. Só que algumas com uma maior evidência. Algumas valorizam mais essa questão da natureza. Então, vamos acompanhar a leitura. Nós já vimos que além dos templos e de construções erguidas por seres humanos, já vimos até fotos sobre isso, a natureza é considerada um lugar sagrado pelos seguidores de algumas religiões. Vimos ainda que ela tem grande importância para quem? Os povos indígenas. Os povos indígenas valorizam muito a questão da natureza. Além de fazer parte do cotidiano desses povos, porque eles vivem na natureza, todas as crenças deles estão ligadas a essa questão, juntamente com suas práticas religiosas. Em uma comunidade indígena, lugares como rios, florestas, mares, montanhas garantem o quê? Alimentos e outros recursos para a sobrevivência das pessoas. Além disto, de dar alimentos, garantir alimentos para a sua sobrevivência, eles acreditam que esses lugares são sagrados. Diversos elementos naturais estão presentes na atividade do dia a dia e também fazem parte das práticas religiosas indígenas. Vamos ver um pouquinho então alguns exemplos de quais são estes elementos da natureza que fazem parte da prática religiosa dos indígenas. Alguns exemplos são a água, terra, ervas, frutos, palha, madeira, pedras, penas, entre outros exemplos também que podemos citar. Então, viram que todos estes exemplos que o professor falou, estão presentes na natureza. Então, para eles, tudo que há na natureza é sagrado. Por exemplo, as imagens a seguir que nós vamos ver vai mostrar como essa questão do que há na natureza fazem parte da vida religiosa deles. Por exemplo, aqui nessa primeira foto, nós temos aqui o quê? Um menino do povo Yanomami que está cozinhando um pão de mandioca em prato de barro. Vocês estão vendo aí a foto dele, ó. Olha que interessante a cultura culinária deles. E temos que saber que a mandioca é um alimento muito importante e muito cultivado pelos indígenas, tá? A outra foto, nós temos a pintura corporal feita com tinta extraída de plantas para a cerimônia do povo indígena Kayapó, na Amazônia. Então, muitas culturas indígenas também têm essa prática de desenhar, pintar no corpo. Toda essa tinta é extraída das próprias plantas, da natureza. Então, que estão fazendo pinturas que servem para uma cerimônia. Pode ser cerimônia religiosa ou não. Tem essa prática, como vocês estão vendo. Sempre a partir da natureza. As fotos abaixo, temos aqui o povo chavante dançando em uma comemoração. Estão dançando no ar livre, no ar livre também, no lugar onde a natureza também em volta. Então eles estão dançando, valorizando essa questão da vida cultural, religiosa deles. Aqui temos chocalhos de sementes e cocares de penas usados em comemoração do povo Guarani, chocalhos que quando balança faz um barulho, e faz parte da vida desse grupo, também para suas práticas religiosas e culturais. Aqui, arte indígena com penas de aves e da fauna brasileira, a partir de penas
de aves que fazem parte da natureza, né, do ambiente em que eles moram. Aqui temos à direita máscaras utilizadas em práticas religiosas do povo ticuna. Vocês estão vendo aí, ó, quando tem essas práticas religiosas para o povo ticuna, eles usam estas máscaras. Outra foto, trajes para cerimônias e cestaria do povo Aparaí, né, que também eles são muitos dos grupos dessas tribos também são muito bons na questão da arte de fazer cestas, por exemplo. Você tem que saber também que o povo indígena não é um apenas, né? Não é todo mundo igual. Entre os povos indígenas há vários grupos, há vários povos. Por isso que eu falei, povo ticuna, o povo Aparaí, né? Tem os tupi, tem vários exemplos, povo guarani, são vários exemplos, como eu citei, e aí tem algumas fotos de acordo com a vivência deles, tá bom? Narrativas sobre lugares sagrados. O surgimento de alguns lugares sagrados na natureza é explicado por meio de histórias repletas de ensinamentos. Os povos indígenas, praticamente para tudo o que existe no mundo, eles têm uma explicação, contam a partir de uma história. Tem uma história e eles explicam como que para eles surgiu o mundo, por exemplo. E existe um mito, né, o mito do povo indígena Macuxi sobre o Monte Roraima. Né? Nós vamos ver sobre o Monte Roraima, que tem uma foto aqui embaixo. Ó. Esse é o Monte Roraima e suas cachoeiras, que é aqui no Brasil, tá? Essa foto vocês estão vendo, é um lugar muito bonito, né? Bem alto, pelo jeito. E tá no meio da natureza, são lugares onde eles moram também, né? Povos moram. E eles contam uma história, um mito é uma história para explicar sobre como algo surgiu. E eles contam uma história sobre como surgiu esse monte que a gente viu na foto. Vamos ler então a história. Há muito tempo na região norte do Brasil, próxima à fronteira com a Guiana e com a Venezuela, não existia nenhuma elevação, ou seja, as terras eram retas, planas. Os povos indígenas que viviam ali caçavam, pescavam e coletavam frutos para se alimentarem. Certo dia nasceu uma bananeira especial e uma ordem divina foi dada. Ninguém deveria tocar nela ou em seus frutos, pois era uma árvore sagrada. Entretanto, alguém desobedeceu, olha aqui, desobedeceu esta ordem e derrubou a bananeira sagrada. Então, a natureza se mostrou enfurecida. Relâmpagos e trovões foram vistos e ouvidos por toda parte. Os animais escaparam da região, a terra abriu-se e surgiu, crescendo até os céus, o Monte Roraima. Muitas cachoeiras descem pelas paredes do monte e muitos dizem que ele está chorando pela desobediência humana. Tá? Então essa é a história que conta como surgiu esse monte bastante alto. Temos aqui algumas palavras que talvez nós não conhecemos. Vamos entender um pouco melhor o que é o mito. Então mito é uma narrativa, uma história contada de geração em geração que se passa antes do tempo atual. Busca explicar aspectos da realidade e transmitir ensinamentos. Então este mito do Monte Roraima foi um fato que aconteceu no passado e é contado de geração em geração, ou seja, nasce uma nova geração, novas pessoas, já se conta. Estas pessoas que nasceram, quando ficarem mais velhas, vão ter que contar para os novos que virão. E assim vai se passando esta história, vai explicar a partir de um ensinamento o que aconteceu no passado, né, que foi como surgiu o Monte Roraima. Fronteira. Limite entre dois locais, ponto em que um começa e outro termina. Aqui fala que esse lugar é a fronteira do Brasil com a Venezuela
mais a Guiana, né, que são países vizinhos que fazem fronteira com o Brasil, né? Então, quando tem um país e o outro do lado, a linha que divide os dois se chama fronteira. E a Guiana e Venezuela, países que fazem parte com a fronteira do Brasil, no norte do nosso país, do nosso Brasil. Então essa é a história contada. Como surgiu o Monte Roraima, né? Era terra plana, não existe nenhuma elevação, não existe nenhum lugar alto, como esse que vocês estão vendo. Mas certo dia, né, teve uma bananeira lá, uma ordem divina que uma bananeira é onde sai os pés o fruto da banana, né? A bananeira é onde dá a banana. E lá nessa bananeira especial teve uma ordem divina que falou que não era para ninguém tocar lá, mas foram e tocaram. Então, e a terra ficou, os deuses ficaram enfurecidos, né, com essa desobediência, e com isso houve grandes tempestades, né, chuvas fortes. E dessa maneira a natureza se enfureceu e acabou se abrindo um buraco, né? Como se abrisse um buraco na terra, e levantou-se do tamanho desse monte, essa pedra grande que vocês estão vendo, levantou-se nessa altura, saindo da terra plana, porque o homem desobedeceu. E tem cachoeiras, né, que caem por estas paredes, né, rochosas, e se diz que é a natureza chorando, né, por o homem ter desobedecido a natureza, como se fosse lágrimas da natureza. Uma história muito legal, muito interessante, né, sobre como surgiu o Monte Roraima, que é um lugar sagrado para os povos indígenas, claro. Então, na página posterior, ou no livro, ou na folha parte, que você pode fazer também, você agora vai seguir as indicações para representar, por meio de desenhos, as etapas do mito do surgimento do Monte Roraima. Então aqui, ó, temos 4 quadros. Nesse primeiro quadro, você vai desenhar a terra onde os indígenas moravam. Era assim. Então você imagina aí e desenha como que era essa terra onde os indígenas moravam, tá bom? Depois no 2, você vai falar aí, um dia surgiu uma planta sagrada, que é a bananeira. Essa bananeira, tá bom? Uma planta divina. Como que você acha que é essa bananeira? Na 3, a desobediência humana teve consequências. Aí você pode desenhar a bananeira e pode desenhar o homem tocando uma bananeira, sendo que o ser divino não tinha permitido tocar. Aí teve a consequência, 4. Depois a região ficou assim. Aí você pode desenhar o Monte Roraima, né? Como ele ficou depois que o homem tocou na bananeira. Então são 4 desenhos que você vai representar aí, para falar um pouquinho também como se trata a história a partir de desenhos. E é claro que esta história tem muito a nos ensinar, né? A saber valorizar a natureza. E nós sabemos que quando nós não cuidamos da natureza, tem consequências também muito negativas. A gente sabe muito bem que a natureza precisa de cuidado. E quando nós cuidamos da natureza, vem muitos bons benefícios para nós. Mas o que o homem faz? Ele é desobediente, ele desmata árvores, ele não cuida dos rios, ele joga lixo, faz queimadas, né? Acabam poluindo o planeta, entre tantas outras coisas que nós podemos dizer que acabam prejudicando a natureza, que para todas as religiões sim são importantes e sagradas, tá bom? Então, boa atividade, bom estudo, e aguardo a foto de vocês com o desenho, tá bom? Até mais!